Olá, galera! Eu sou a professora Pribart e hoje nós vamos continuar falando sobre matéria e suas características. Lembra que na aula anterior eu falei que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí nós vimos algumas maneiras muito simples de determinar a massa e o volume, ok? Mas quando eu falo em massa e volume, eu estou falando de duas propriedades gerais da matéria. Então hoje nós vamos trabalhar com uma propriedade específica, que é conhecida como densidade. A densidade, ela é um dado característico de cada substância. Então cada substância tem a sua densidade. Então, por exemplo, a água pura, ela tem uma densidade próxima de 1 grama por centímetro cúbico, que eu vou explicar um pouquinho melhor como é que nós chegamos a esse valor. O óleo de cozinha, por exemplo, ele tem em média uma densidade de 0,9 grama por centímetro cúbico. Então, notem que cada substância tem a sua densidade específica. E para que a gente consiga calcular essa densidade, nós temos que relacionar as duas grandezas matemáticas que nós estudamos na aula anterior, que é a massa e o volume. Então, para calcular a densidade de uma substância ou de um objeto, eu vou precisar de dois dados importantes: a massa do objeto ou da substância e o volume que esse objeto ou essa substância ocupa, tá? E aí o que acontece? Lembrando, né, gente, a massa, ela pode ser determinada em grama, quilograma, toneladas, ok? Mas nesse caso, como nós estamos trabalhando com valores mais próximos do nosso dia a dia, nós vamos trabalhar com a unidade de massa, que é o grama, ok? E o volume, nós vamos trabalhar com o centímetro cúbico. Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, certo? Então eu posso trabalhar aqui com centímetro cúbico ou ainda ml, se for o caso, ok? Então nós teremos que relacionar aqui a massa da substância ou do objeto e o volume que essa substância ou esse objeto ocupam, ok? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer alguns experimentos, certo? Para determinar a densidade de alguns objetos. E aí o que acontece? Eu trouxe uma coisa bem interessante para vocês, porque como eu acabei de falar que a densidade é característica de determinadas substâncias, olha o que acontece aqui, ó. Eu acabei de comprar uma pulseira e me falaram que essa pulseira aqui é de prata pura. Será? Será que é verdade ou será que eu comprei gato por lebre? Lembra na aula anterior que nós determinamos o volume dessa pedrinha? Vocês lembram que eu fiz um experimento com a proveta, houve o deslocamento de 3 ml de água e nós determinamos que o volume dessa pedrinha é 3 ml, certo? Posso repetir o experimento depois, não tem problema, certo? Mas o que eu vou determinar agora? Eu vou determinar a massa dessa pedrinha, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou colocar essa pedrinha aqui em cima da balança e eu vou determinar a sua massa, que é de 9 gramas. E eu vou anotar essa informação. A massa da pedrinha, a massa da pedra é de 9 gramas, certo? Vou voltar lá naquela provetinha onde eu tenho 20 ml de água e vou repetir a medição do volume, ok? Então, olha aqui, ó. Coloquei a pedrinha, houve o deslocamento de 3 ml. Então, eu tenho que o volume da pedra, o volumezinho da pedra, é de 3 ml. Tendo dado de massa e tendo dado de volume, eu consigo calcular a densidade dessa pedra. Então, a densidade, lembrando, eu calculo utilizando a massa
sobre o volume. Então, densidade é igual a massa, que é 9 gramas, dividido pelo volume, que é de 3 ml. Então, 9 dividido por 3 vai dar 3. Grama dividido por ml, grama por ml. Lembrando da aula anterior, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, se a densidade dessa pedrinha é de 3 gramas por ml, eu posso reescrever da seguinte maneira: 3 gramas por centímetro cúbico, certo? E aí, gente, o que acontece? Determinando a densidade dessa pedrinha, eu consigo prever uma das suas propriedades específicas, certo? E aí, o que acontece, tá? Eu comprei uma pulseira, certo? E o vendedor me disse que essa pulseira aqui, ela é de prata pura. E aí, o que eu fiz quando eu cheguei em casa? Eu fui pesquisar a densidade da prata. E a densidade da prata é de 10,49 gramas por centímetro cúbico. Então, se essa pulseira aqui for realmente de prata pura, certo? A densidade dela vai ter que ficar em torno de 10,49. Vamos verificar se eu chego nesse valor. Vamos determinar se essa pulseira aqui é de prata, realmente prata pura, ou tem uma misturinha nessa composição, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesar a pulseira, certo? E aí eu determino ali 14 gramas, ok? Então, vamos anotar aqui, ó, massa da pulseira, que teoricamente é de prata pura, 14 gramas, certo? Utilizando a proveta, eu vou verificar o volume que essa pulseira ocupa. Então, vamos soltá-la bem devagar aqui. Ok. E aí, olha só. 1, 2, 3. 3 ml. Então, o volume ocupado por essa pulseirinha é de 3 ml, certo? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Densidade vai ser igual a 14 gramas dividido pelo volume, que é de 3 ml. Então, essa densidade vai dar aproximadamente 4,67 gramas por ml, ou 4,67 gramas por centímetro cúbico. Lembra que eu falei para vocês que eu pesquisei a densidade da prata pura? Que é 10,49. Gente, acabei de ser enganada. A pulseira que eu comprei é de qualquer coisa, menos de prata pura, certo? E aí o que acontece? Já vou dar uma dica para vocês. Quando nós compramos joias, peças de ouro e de prata, essas peças não são puras, tá? Geralmente são ligas metálicas, onde eu tenho ouro misturado a cobre e prata misturado a cobre. Então, o cobre, ele é misturado a esses metais para aumentar a dureza, a resistência, certo? Então, não tem problema nenhum comprar uma liga metálica, só que a densidade não pode ficar tão fora quanto ficou a minha pulseira da prata pura, certo, gente? Só uma dica. Galera, continuando a falar sobre densidade, eu queria mostrar para vocês a relação entre densidade e flutuação, certo? Então, o que acontece? Quando eu misturo duas substâncias que na realidade não se misturam, como óleo e água, né? É possível prever pela densidade qual é a substância que vai ficar na parte superior da mistura e na parte inferior da mistura. Mas o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês? Eu trouxe um copinho com água, tá? A água tem uma densidade em torno de
1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. E eu trouxe 2 objetos. Uma bolinha de gude, né, mais conhecida como bolinha de vidro também, que tem uma densidade em torno de 2,67 gramas por centímetro cúbico. Então, ela é mais densa do que a água. Logo, a tendência é que ela afunde. Então, vamos colocar aqui, ó, bolinha de gude em contato com a água. Como ela é mais densa, ela vai afundar, ou seja, vai lá para o fundo do recipiente. Agora, eu trouxe também um pedaço de uma rolha de cortiça, certo? E a cortiça tem uma densidade em torno de 0,32 gramas por centímetro cúbico. Logo, ela é menos densa do que a água. Então, quando eu colocar a cortiça dentro do recipiente, como ela é menos densa, a tendência é que ela flutue, certo? Então, trabalhando com um material mais denso do que a água, olha o que aconteceu com ele, ele foi para o fundo. E trabalhando com um material menos denso que a água, ele acabou flutuando, certo? E aí, com essa questão da densidade, eu acabei trazendo uma curiosidade para vocês. Vocês já ouviram falar do Mar Morto? O Mar Morto, ele fica lá no Oriente Médio e ele tem uma alta concentração de sal, muito maior do que os mares que a gente tem por aí. E o que acontece quando os turistas vão lá para o Mar Morto? Como a densidade da água é muito alta, essas pessoas acabam boiando lá no Mar Morto, elas acabam brincando com isso. E aí o que acontece? Vamos reproduzir o Mar Morto aqui, ok? Só que ninguém vai boiar aqui. Quem vai boiar aqui ou não são os ovinhos que eu acabei trazendo, certo? Então, o que acontece no primeiro copinho? No primeiro copinho, eu tenho água da torneira, que não é uma substância pura, né? Existem sais dissolvidos, é uma mistura. Mas o que vai acontecer quando eu colocar o ovo dentro do recipiente? Como ele é mais denso que a água normal, ele vai acabar indo para o fundo, certo? O que eu vou fazer no segundo copo, gente? Eu vou tentar reproduzir o que eu tenho lá no Mar Morto, certo? Então, eu peguei aqui a água da torneira e eu vou adicionar bastante sal, tá? Quando eu adicionar bastante sal, eu vou tornar essa água aqui bastante densa. Então, eu estou tentando simular aquilo que acontece lá no Mar Morto. Então, convencionalmente, a concentração de sal no mar é de 35 gramas por litro de água. Lá no Mar Morto é em torno de 330 gramas por litro. É muito sal, tá? Então, quando eu adiciono bastante sal aqui, eu estou tentando simular a situação que eu tenho lá no Mar Morto. Então, o que acontece? Aumentei a concentração da água. O que vai acontecer com esse ovo? Ele vai acabar flutuando, certo? Então, vamos comparar os dois experimentos. Então, no primeiro experimento, eu estou trabalhando com a água menos densa do que o ovo. Então, o ovo vai lá para o fundo. No segundo caso, com a adição de sal, eu estou trabalhando com a água mais densa. Então, o ovo acaba flutuando. Certo, gente? Esse experimento aqui dá para fazer em casa sem problema nenhum. Você vai precisar de 2 copos, um pouco de água, 2 ovos e um pouquinho de sal. Só isso. Beleza? Então, olha só. Na parte 3, que é o próximo vídeo, nós vamos continuar falando sobre matéria e suas características. Só que agora a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente não vai mais falar tanto de massa, nem tanto de volume, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.